E para começar, Ju, o que te moveu, o que te move como empreendedora? Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Foi um curso incrível, né, que a gente se conheceu em Harvard. Eu gostei muito do conteúdo, gostei muito de conhecer vocês e obrigada pela apresentação. O que me move como empreendedora? Eu acho que a paixão que eu tenho dessa possibilidade de impactar vidas, de impactar pessoas, de gerar emprego, de ser uma mulher na tecnologia. Porque, no final das contas, eu sempre costumo dizer que quando eu comecei a empreender, eu sempre fui muito ambiciosa. E aí eu queria muito empreender, porque, poxa, se eu estou ganhando dinheiro aqui para uma empresa, eu vou empreender e vou ganhar o meu. E aí a gente começa a ver que não é assim, que o dinheiro é uma consequência, que se você não tiver um propósito muito firme, você desiste. Então, ao longo da minha trajetória como empreendedora, eu fui mudando o meu propósito. Porque se fosse só o dinheiro, eu voltava para o mercado, continuava lá ganhando meu salário, bônus, tinha carro, aluguel, tinha tudo. Então, eu fui mudando e eu acho que isso faz toda a diferença. É um motivo muito maior para que você acorde todos os dias com vontade de trabalhar, com vontade de impactar, vontade de mudar o mundo. Isso aí. E a gente fala muito sobre isso, né, Paula? Sobre o propósito, né? E óbvio que ele muda, porque a gente vai evoluindo e com isso a gente vai mudando o propósito. Mas é tão importante a gente ter claro aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E impactar vidas é nobre demais para mim. E é uma coisa que a gente também ama, né? É. Eu acho que isso move a gente também. Ju, na tua apresentação eu falei que você participou de provas de Ironman. Como foi se preparar e participar dessas provas? E o quanto participar dessas provas mudou a tua mentalidade, te influenciou e te ajudou na tua performance? Como um todo, né? Não só como atleta. Legal. O Ironman, ele não é uma prova física. Ele é uma prova mental. Então, ele é o maior teste de mentalidade que você vai ter. Um dos, né? E quando você decide fazer um Ironman, você tem toda uma construção. Você não sai da noite pro dia um Ironman. Ixi, desculpa, gente. A gente repete. Meu remédio. Quer tomar? Não, no almoço. Você desligou total só? Desculpa, gente. Não tem então, problema. Vamos voltar Eu repito pra a pergunta. Ou ela pode só repetir a resposta? Acho que é só... Mas repete a resposta, porque aí já tem um corte. Tá bom, já vou. Então, o Ironman, ele não é uma prova física, ele é um teste de mentalidade. Porque você vai nadar, pedalar, correr por várias e várias horas. Vai bem quem tem a mente mais treinada. Porque o corpo, você treinou. Então, o primeiro momento que você decide fazer um Ironman, que é uma prova de longa distância, você precisa entender, você já define um propósito. Então, tenho aquela prova. A partir daquele propósito, você vai ter algumas metas. Então, você vai delimitar algumas provas menores para ver como que você está indo. Então, o tempo todo você está naquele treino olhando e fazendo uma análise de se você melhorou, se você não melhorou. Segundo ponto, quando você faz algo longo, né, você tem que ter... e eu falo muito isso para minha equipe, não pensa no curto, pensa no longo prazo. Né? Todo mundo quer ali aumentar o salário, quer isso. Mas aonde que você quer chegar? Então, definido o propósito, com a mentalidade alinhada, que você não vai sair um Ironman da noite para o dia. Não vai. Eu treinei pelo menos 1 ano. Né? Então, fiz várias provas. Eu já tinha 5 Ironman 70.3 nas costas. Que significa o quê, 70.3? Ele é a metade da distância do Ironman Full. Mas o Ironman Full, você vai nadar 3,8 km, pedalar 180 km e correr uma maratona, 42 km. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Um seguido do outro. Um seguido do outro. Eu não fui participar de uma prova, e aí é diferente. Uhum. Eu não fiz um Ironman para completar, eu fiz um Ironman para ganhar. Tu querias competir mesmo? Eu queria competir. Então, você passa por resiliência, disciplina, como que você olha tudo pelo lado positivo, porque é duro. Não é todo dia que você quer acordar às 3 da manhã para pedalar.
Depois de pedalar 60, 80 quilômetros, correr. E todo dia tem que fazer. Todo dia tem treino. Até o dia que é um descanso, é um off, mas é moderado. Então, a gente vai fazer um descanso, um treino leve. E aí vem outros aprendizados. Eu me cerquei de absolutamente tudo, porque não é só o treino. É nutrição, é qual treinador que você vai escolher. E quando você transfere isso para o empreendedorismo, qual é o seu advisor? Qual é o seu mentor? Quem que você... o que você almeja, né? Quem é aquela pessoa que te inspira? Então, e eu falo muito isso para todo mundo. Não trabalhe para quem você não admira. Porque aí quando a pessoa te dá um feedback... ou te dá alguma crítica, você não vai gostar, né? Então, poxa... Não vai considerar, né? Não vai considerar, né? Então, eu me cerquei dos melhores treinadores, eu me cerquei dos melhores nutricionistas, eu tinha os melhores físios, então eu confiava muito na minha equipe. Porque o Ironman, apesar de ser um esporte individual, a preparação é um time ali. Como tênis, né? É como tênis. E assim, é muito similar à vida de um executivo. É muito similar à vida de um executivo. Porque você também tem que escolher seu time. Exato. Você também tem que confiar no seu time. Nos seus treinadores, né? Nos seus advisors. Você tem momentos de altos e baixas. Então, quando você tá lá naquele momento de baixa, que você tá desanimado, que você tá cansado, que você tá com dor, que tudo deu errado, como é que você faz? Como que a sua mentalidade te leva adiante. Forte, inabalável, te leva adiante. Isso é Ironman. Isso é empreender. Completamente. É muito paralelo, assim, é muito igual. A mentalidade que você tem que ter para vencer de um lado e para vencer do outro. É tudo uma mentalidade para chegar lá, né? Para conseguir exatamente tudo o que você se propõe a fazer. E no final, existe até um estudo de Harvard que fala que pacientes com dor, quando eles entendem que eles estão tomando a medicação certa, mesmo que não estejam, a mente faz com que a mente faz o corpo se curar. Sensacional. Imagina que a mente não faz. Então, esse é o poder. Porque assim, imagina você, já nadou 4 quilômetros. Até aí você já tira um monte de gente que não conseguiria, né? Nadou 4 quilômetros, é difícil. Pedalou 180 no mar. 180, são 5 horas e meia pedalando. Pedalando a 40 km por hora, não é 20, 13. Não é passear de bicicleta. Tem uma hora que você fala assim, quebrei, não aguento. E aí, como é que você faz? O que eu fazia? Eu tinha muito a minha mente treinada. Calma, respira, vai passar. Foca em outra coisa. Porque se você dá atenção pra dor, a dor cresce. E não dava outra, dava 15 minutos. Só que é 15 minutos na dor. E 15 minutos viram horas, né? É. Porque a gente perde a noção um pouco. Perde a noção. Quando a gente tá com dor, que a gente tá sob ameaça, qualquer coisa desse tipo. E o corpo é tão incrível que passava esses 15 minutos e nossa, eu vou ganhar essa prova! Você sai do inferno. Eu vou ganhar essa prova! Céu, né? Então, assim, você vai do inferno ao céu muito rápido. E aí, tinham pessoas que treinavam melhores do que eu, faziam tempos melhores do que eu, e chegavam muito depois de mim na prova. Por quê? Porque não tinha cabeça. A gente vê isso muito no esporte, né? Equipes bem preparadas e que pela cabeça, na hora de uma dificuldade, como você falou, da dor, eles desistem, meio que aí não vai adiante. Esse é o mundo do empreendedorismo, né? Pouquíssimas empresas dão certo, sobrevivem. Né? Existe um estudo que menos de 5% das startups vive mais de 7 anos. Por quê? Porque desiste. Não é que um é pior do que o outro, ou um é menos talentoso do que o outro. Porque desistiu. E o início é o mais difícil, né? Então, no momento da dificuldade, as pessoas desistem da luta. Sempre é mais difícil, né? O início, ele tem os seus desafios, depois os o desafios meio também tem. Começam a ser milionários ali, né? O começo é um pouco menos, depois o negócio começa... Depois a dificuldade muda, mas continua difícil, né? Exato. Eu queria comentar ainda agora que eu li o livro Nada Pode Me Ferir, Te Ouvindo Falar. Você já leu esse livro? É muito interessante. É de um cara que ele virou
Navy, né, lá dos Estados Unidos, e ele teve uma infância muito pobre, muito difícil, e ele começou a querer se desafiar, ele corria assim, mais de 100 quilômetros, e ele sentia dores, o pé sangrava, e ele não parava, porque ele tinha essa mentalidade de que nada podia ferir ele, mais do que ele já tinha sido ferido, e ele ia, e ele se vencia. Sensacional o livro, muito legal. E te ouvindo falar, eu me lembrei bastante, assim, da mentalidade. É muito parecido. É tudo uma questão de você olhar para o que tem que olhar, e não para aquilo que quer te desviar do que você quer fazer. Exato. Né? Exato. Muito